E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro, né? Hoje a gente vai falar de um livro muito bacana, um livro essencial, um livro fantástico, né? A gente está falando de História do Pensamento Ocidental, de Bertrand Russell, né? Um livro que entre os especialistas, né, de filosofia tem uma certa polêmica, né? Um livro que assim, desperta alguma polêmica. A gente vai, quando eu der minhas impressões, a gente vai falar mais a respeito. Mas eu acho que é um livro que vale muito a pena, principalmente para quem não é especialista, né? Então, antes de falar do livro, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês, né? Afinal, é um canal bastante formal aqui, né? De compartilhamento, um canal pessoal. Então, esse livro, a minha cópia é da coleção, tá há muitos anos comigo essa cópia já, uns 5, 6 anos. É aquela coleção Clássicos para Todos da Nova Fronteira, livro de bolso, né? Quem acompanha o canal sabe que aqui a gente adora livro de bolso, né? E eu adoro essa coleção, tem vários exemplares aqui, por exemplo, Os Sertões, que a gente tem resenha no canal, do Euclides da Cunha dessa coleção, e o resto é mais livro de filosofia mesmo, né? O Discurso Método, Descartes, Crítica da Razão Prática, do Kant, Política, do Aristóteles. Então, a maior parte dos livros que eu tenho dessa coleção são de filosofia. E esse livro aqui, na realidade eu estou segurando uma memória afetiva muito grande, né? Isso aqui é uma pessoa muito querida, né? Um ex-namorado, uns 5, 6 anos atrás, chegou em casa e me deu de presente do nada, espontaneamente, né? Então, assim, me faz até refletir que o presente que tem mais valor é justamente aquele espontâneo, né? Porque aniversário, Natal, Dia dos Namorados, essas coisas, já está previsto você receber presente, né? Não que não tenha valor, mas os presentes espontâneos, eles são aqueles assim que a pessoa estava na rua, não estava querendo lhe dar presente, de repente viu uma coisa, se lembrou de você, e ela chegou em casa com esse livro, e eu adorei o presente, até porque esse livro já estava no meu radar há muitos anos, né? E eu vou explicar por que já já. Eu queria fazer uma mini resenha de falar do livro do Almanaque Abril 2008, né? E que está correlacionado com esse livro aqui, pelo menos no meu caso, e você vai entender por quê. Antes da gente falar do livro, né? Então, assim, não era. Eu tenho o privilégio de ser de uma geração que cresceu completamente sem internet. Então a gente tem acesso aos contrastes, né? Porque no saldo geral, a internet trouxe muita coisa, mas alguma coisa também se perdeu, né? No saldo geral, eu acho que foi lucro, logicamente, o advento da internet, mas algumas coisas se perderam, né? E graças a Deus eu sou de uma geração que tive o privilégio de viver os dois mundos, né? E então, antes da internet, hoje, conhecimento do mundo todo você tem acesso através de um dispositivo desse, manual portátil. Mas antigamente não era assim. Então, existiam alguns publishers, alguns editores, algumas editoras heróicos que se propunham a colocar o conhecimento do mundo todo em uma edição só. Pelo menos assim, um resumão do que realmente interessa. E só por isso, já esses heróis já mereciam um respeito assim absurdo, né? Então a Abril, ela lançava todo ano uma coisa chamada Almanaque Abril. Eu sempre comprava, quase todo ano. Os que eu tinha não sobreviveram ao tempo, eu fiquei só com um, que por sinal mandei encadernar, o Almanaque Abril 2008, foi um dos últimos, né? Não resistiria mais muito tempo, eu não me lembro bem qual foi o último ano que teve o Almanaque Abril, mas depois da internet eu acho que não teve mais, né? Se existe até hoje, me corrija, porque eu já procurei e não achei. Então, assim, e se existe hoje, deve ter perdido muita relevância, né? Porque hoje em dia, com o advento da internet, você tem conhecimento do que você quiser muito rápido, o acesso é muito fácil. Mas aqui ele se propunha, em um único almanaque, ele colocar todo o conhecimento que é relevante, que você precisa. Então ele cobria disciplinas. Vou ler aqui rapidamente, que é porque eu posso me esquecer de alguma coisa. Então, nesse último almanaque, ele começava sempre com uma retrospectiva do ano que passou, e depois falava de política, economia e negócio, sociedade, saúde e nutrição, ciência, tecnologia, meio ambiente, educação, cultura, esporte, religião, história e geografia. Tudo que você precisa saber, em tese, muito resumidamente, sobre todos esses temas. Então já lhe dava uma base de conhecimento bastante interessante para enfrentar a vida. E o interessante é que meio que funcionava isso aqui, né, cara? É um esforço heróico, né? Condensar, escolher o que é mais importante, meio que funcionava. E por que eu estou fazendo a resenha desse bicho aqui, antes de falar desse? Você vai entender agora. Porque na parte de cultura,
Os editores, não vou saber exatamente quem foi, mas os editores lá da Editora Abril, os jornalistas, eles se arriscaram a colocar isso aqui que eu achei muito interessante. Como se tornar uma pessoa culta, né? E aqui o cara se arrisca a indicar quais são os livros em cada área do conhecimento humano que você deve ler para ter uma base cultural, pelo menos uma base, né? Então, tudo bem, é uma lista, essa lista é bastante polêmica, eu mesmo não concordo com muita coisa que tem aqui, mas só do cara ter se proposto a fazer uma lista dessa já merece respeito, um trabalho desse já merece respeito. Então essa lista se divide em clássicos, artes, literatura em língua portuguesa, religião, filosofia, ciência, política, psicologia. Então, assim, na parte de literatura, a maior parte dos livros tem resenha no canal. Vermelho Negro, Guerra e Paz, Crime e Castigo, 1984. A maior parte desse livro tem resenha aqui no canal. Se você puder ler, bom. Se você não puder, veja pelo menos a resenha, né, para saber do que se trata, para o livro ficar no seu radar e algum dia você lê. Mas na parte de filosofia, a gente tem aqui... Você vê que é uma lista muito pequena, né? Só nessas 2 páginas coloca tudo que você tem que precisar, tudo que você precisa ler para começar. E esse livro está aqui. História do Pensamento Ocidental de Bertrand Russell. Ele está aqui nessa lista de tudo que você precisa ler para começar, segundo o Heróico Almanac Abril, da Editora Abril, ano 2008, né? Então esse livro passou a vida toda no meu radar. Até que essa moça maravilhosa chegou em casa com esse livro para me dar de presente, e eu rapidamente o li, e realmente é um livro, na minha opinião, essencial, apesar de ser polêmico entre os especialistas, né? Então, assim, agora a gente vai falar um pouco do livro, né? Então, o Bertrand... O microfone está aqui, tá? Então, Bertrand Russell era um filósofo intelectual britânico, né? Extremamente prolífico, uma vida acadêmica extremamente prolífica no século XX. Para você se situar cronologicamente, ele nasceu em 1872 e morreu e faleceu em 1970, aos 98 anos, né? Então ele foi filósofo, foi matemático, ele tinha posicionamentos políticos extremamente polêmicos para a época, né? Ele era um pacifista radical, chegou a ser preso por isso, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, e por ser considerado subversivo. Mas à medida que algumas ideologias foram aparecendo no mundo, ele foi mudando seus posicionamentos, foi corrigindo alguns dos seus posicionamentos, né? E sua vida foi extremamente prolífica, né? Produziu muitas obras de matemática, de história, de filosofia, incluindo essa aqui, História do Pensamento Ocidental. Então, de que se trata essa obra? É como se fosse um panorama histórico da filosofia ocidental. Não da filosofia em geral, porque existe a filosofia oriental também, existe o taoísmo, existe o zen budismo, existe outras disciplinas orientais, né? O I Ching. Então, assim, que esse livro não compreende. Esse livro é só o pensamento ocidental. Então ele começa lá pelos pré-socráticos, né? Pelos clássicos gregos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, Tales de Mileto antes deles, né? Depois os filósofos cristãos, Santo Agostinho, né? Depois todos os grandes movimentos, Iluminismo, né? Descartes e até Schopenhauer, Nietzsche, até vai chegando ao século XX e termina com os pensamentos mais relevantes da primeira metade do século XX, né? Então, aqui ele não se aprofunda completamente, né? Ele dá suas impressões rapidamente, ele dá um panorama e dá suas impressões rapidamente, porque o que o livro se propõe a ser não é um livro de profundidade, é um livro para lhe dar um panorama da história, para quando você se aprofundar em determinado filósofo, você se situar cronologicamente e saber em que escola ele pertence, que linha de pensamento ele pertence, a relevância que ele teve, né? Então, assim, para não esquecer nada, já que o livro abrange toda a história, vamos ver o índice aqui, as principais escolas que ele compreende, né? A aventura dos pré-socráticos a Wittgenstein. Então, vamos lá. Muito pequenininha as letras dessa coleção, e a luz do abajur está longe, então peço desculpa por ter mudado de posição,
Mas vamos lá, antes de Sócrates, Atenas, o helenismo, o cristianismo primitivo, a escolástica, né, aquela linha de pensamento da era medieval, que tem correlação muito próxima com a construção das catedrais góticas, né? O surgimento da filosofia moderna, o empirismo britânico, o iluminismo, o romantismo, do utilitarismo em diante, o período contemporâneo. Então, assim, é um panorama das principais escolas de pensamento ocidental, né? Então, aqui, esse livro é um pouco polêmico, porque o Bertrand Russell era um ateu e ele tinha opiniões muito... ele não era neutro, ele se posicionava em relação a algumas escolas filosóficas, ele não gostava do Rousseau, né? Mas, na minha opinião, ele só disse verdades, não mentiu, né? O Rousseau, várias teorias do Rousseau, teoria do bom selvagem, né? A história desfaz muita coisa que o Rousseau tentou construir, a própria história desfaz muita coisa que o Rousseau tentou construir. Então, às vezes, ele dá algumas opiniões e por isso o livro ficou meio polêmico, e também pelo fato de não se aprofundar muito, né? De passear entre os filósofos. Eu achei extremamente interessante, né? A minha área de predileção de estudos é a história, depois a literatura clássica e, por último, a filosofia. Eu acho que eu li alguma coisa de filosofia, gostaria de ter lido mais, mas realmente não é a disciplina que eu mais leio, que eu mais pesquiso. Mas esse livro me foi bastante útil para me situar, para situar tudo que eu li, né? Eu li alguns clássicos, li a República de Platão, li Política de Aristóteles, né? Então, assim, eu também entrei em contato com algumas linhas de pensamento que eu não sabia que existia. Por exemplo, descobri aqui um filósofo italiano chamado Vico, que dizia que a mais importante de todas as ciências humanas é a história. Isso aí eu já desconfiava, né? Eu estudo história desde muito cedo, a história que traz todas as respostas, né, para a vida, na minha humilde opinião. E essa opinião era a opinião de um grande filósofo italiano chamado Vico. E eu descobri nesse livro aqui, eu não sabia. Então, assim, esse livro ele é criticado por causa disso, pelos especialistas em filosofia, pelos professores, pelos especialistas, por ter pouca profundidade e por algumas opiniões do Bertrand Russell serem polêmicas. Mas, assim, é um livro que vale muito a pena, ele é essencial para o cidadão comum, na minha opinião. Eu não sou um especialista em filosofia, eu sou um cidadão comum que estuda filosofia de forma extremamente diletante, né? Muito menos do que eu estudo história, por exemplo. Então, para uma pessoa como eu, ou como a maioria de vocês que estão nos assistindo, esse livro é fantástico. Então, para os acadêmicos, para os grandes professores de filosofia, para os especialistas, ele talvez seja um pouco elementar, e talvez as opiniões do Bertrand Russell sejam um pouco polêmicas, né? Então, por isso esse livro é um pouco rejeitado, é um pouco não indicado, digamos assim, né? Eu vi vários vídeos no YouTube criticando esse livro, mas eu amei esse livro, eu acho que me foi extremamente útil, e não é à toa que os editores do Almanac Abril, que tinham que pretendiam colocar todo o conhecimento essencial do mundo nesse almanaquezinho aqui anual, incluíram esse livro como um dos livros bases. Se você tiver que escolher, colocar todos os livros que você precisa ler em 2 páginas do Almanac Abril, esse livro, História do Pensamento Ocidental, de Bertrand Russell, está aqui. Ó, História do Pensamento Ocidental, de Bertrand Russell. Deixa eu ver se vai dar para ler. Eu achei isso muito interessante. E eu não poderia deixar de recomendar mais. Recomendo demais esse livro aqui, principalmente se você não for especialista. Aí, a partir daqui, você começa a explorar as escolas que você se identifica mais, né? As que você gosta mais de ler, né? Eu já explorei os clássicos, Platão, Sêneca, Cícero, Sócrates, Aristóteles, depois Schopenhauer, Nietzsche, né? Nietzsche eu acho essencial, fantástico, né? Esses franceses iluministas, menos, né? Eu acho que o Bertrand Russell tinha uma certa razão, né? Então, muita coisa que o Rousseau tentou construir não faz o menor sentido hoje, na minha humilde opinião, na minha visão leiga, né? Então, assim, não, se você topar com essa edição de bolso, eu recomendo inclusive a edição de bolso, né? A vantagem grande parte da sua biblioteca ser de edição de bolso, é que ocupa, assim, 10 vezes menos espaço, né? Espaço, quando você gosta muito de ler, espaço acaba sendo um problema. E é isso, pessoal. Muito obrigado por mais esse nosso encontro.
Eu estou terminando de ler esse livro aqui, um livro fantástico, do historiador chamado Orlando Figes, né? Um conflito extremamente relevante, que eu não tinha conhecimento suficiente desse conflito ainda, estou tendo agora, fazendo essa resenha. E logo, logo essa resenha vai estar pronta para a gente. Já estou terminando de ler, né? E eu estou louco para falar sobre isso aqui. E de antemão já recomendo esse escritor, Orlando Figes aqui. Vou adquirir vários outros livros dele para a gente resenhar no canal também, né? E é isso, fique ligado no canal. Vou colocando um ponto final nessa resenha, que muita coisa boa vai estar chegando aí. Tá bom? Um grande abraço.